E vamos agora falar de esporte com vocês, meninos. Uma boa tarde para você, Miguel. Boa tarde para todos também. Boa tarde, Franzoni. Boa tarde. Então, hoje tem Libertadores, a Chapecoense precisa vencer, é isso? A Chapecoense... Esse é o objetivo da Chapecoense, hoje tem que ganhar. É o foco. A Chapecoense joga lá na Argentina contra o Lanús. Né, o Lanús da Argentina, obviamente. Precisa vencer, precisa trazer os 3 pontos para continuar sonhando com uma vaga na próxima fase. Um empate até serve, mas é bem complicado. A gente já fala sobre isso, daqui a pouco a gente detalha essa história toda da Chapecoense. Antes, a Copa do Brasil Sub-20. A Chapecoense, a garotada, está classificada para as quartas de final da competição. Ontem, a Chape venceu o Corinthians por 1-0 lá em São Paulo e garantiu a vaga. O gol foi do Silvano aos 29 minutos do segundo tempo. Nas quartas, a Chapecoense enfrenta o Atlético Mineiro. O primeiro jogo já é na sexta-feira, às 3 da tarde, em Sete Lagoas, Minas Gerais. O Avaí, que é o outro representante catarinense na competição, já está garantido nas semifinais e enfrenta o Flamengo. O primeiro jogo é amanhã em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, às 9h15 da noite. Agora sim, a Libertadores da América. Hoje é dia decisivo para a Chapecoense. O time precisa vencer o Lanús fora de casa para continuar sonhando com uma vaga na próxima fase da competição. O jogo é 9h45. A Chape está na Argentina desde segunda-feira e não terá o volante Andrei Giroto, suspenso pela expulsão na final da Recopa. O último treino da Chapecoense foi no gramado do estádio Nestor Dias Pérez, em Buenos Aires, local da partida de logo mais contra o Lanús. A imprensa pôde acompanhar apenas os últimos 15 minutos, já que Wagner Mancini fez um treino fechado. A partida de hoje é de extrema importância para a Chape, já que só a vitória interessa. Por isso, a expectativa aqui em Chapecó é muito grande. Embora sabendo das dificuldades que o time vai enfrentar logo mais, os torcedores estão confiantes nos 3 pontos. Em caso de um empate ou até mesmo uma derrota, a Chapecoense pode ficar sem chances de classificação para as oitavas da Libertadores. Eu espero que eles joguem que nem jogaram domingo passado. O último jogo que eles jogaram com o Corinthians lá. Se jogar que nem jogou com o Corinthians, dá para ganhar. Mas olha, com certeza, né? Vamos ganhar. 1-0, temos que ganhar. Gol roubado, impedimento, o que nós ganhando é a conta. Esperamos um bom jogo de ambas as partes, a arbitragem, principalmente a arbitragem colaborando, apitando imparcialmente, e nós conseguimos um bom resultado, 1-0 tá bom. Lanús e Chapecoense se enfrentam nesta quarta-feira às 9h45 da noite na Argentina. Olha só, para a gente entender melhor a situação da Chapecoense na tabela, vamos dar uma olhada na classificação do grupo 7, já levando em conta o jogo de ontem, do mesmo grupo, empate em 0-0 entre Zulia e Nacional. Olha lá, o Nacional do Uruguai aparece na primeira colocação, tem 8 pontos em 5 jogos, já jogou na rodada. O Lanús é o segundo com 7 pontos e 4 jogos. O Zulia, que jogou ontem, tem 5 pontos e 5 jogos. E a Chapecoense aparece com 4 pontos em 4 jogos realizados. Ainda falando em Libertadores, ontem o Atlético Mineiro venceu o Godoy Cruz da Argentina por 4-1 e garantiu a primeira colocação no grupo 6. Hoje e amanhã, outros 4 times brasileiros, Flamengo, Atlético Paranaense, Santos e Botafogo, jogam por vaga na próxima fase. E aí, Miguel, que situação da Chape, hein? É difícil, mas não é impossível. Mas é uma situação complicada, porque se empatar, praticamente está fora. É só uma combinação muito grande de resultados. E aí vai depender de outros, não depende de si. Se vencer, não garante a classificação, vai ter que vencer depois no jogo, em casa. O que acontece é que a Chapecoense, quando enfrentou o Lanús da Argentina em Chapecó, perdeu 3 pontos, perdeu 2-1 de virada. E perdendo em casa, na Libertadores, a coisa fica um pouco complicada. Mas, enquanto há vida, há esperança. Pois é, se tivesse vencido o Lanús ali, a Chapecoense já teria 7 pontos. O C não joga, né? Infelizmente. Bem, vamos lá. Série B do Campeonato Brasileiro. 3 jogos movimentaram a noite de ontem pelo Brasil. Em Pelotas, o Brasil e o Londrina ficaram no empate em 1-1. Ceará e Boa Esporte também empataram, só que em 0-0. Esses 2 jogos foram válidos pela segunda rodada. E em jogo adiantado da quarta rodada, o Paraná Clube venceu o Goiás por 2-0 em Curitiba. Com o resultado, o Paraná assumiu, obviamente, momentaneamente,
a primeira colocação da Série B com 4 pontos. O Figueirense só entra em campo no sábado e vai se preparando, enquanto ainda comemora aquela vitória na estreia contra o Goiás. Essas 2 semanas que o time, nós treinamos juntos, né? O time vem se mostrando cada vez mais forte, como grupo e individualmente também. Sabemos que são 37 batalhas pela frente, cada jogo é uma final. O Campeonato Brasileiro da Série B é muito importante e difícil. E vamos precisar nos juntar mais ainda para conseguir o acesso no final do ano. E aí, Miguel, Série B, resultados de empate aí, então? Londrina e Brasil, 1-1, bom resultado do Figueirense. Bom. A vitória do Paraná diante do Goiás, bom resultado do Figueirense. Sabe por quê? O Goiás era apontado como bicho-papão e perdeu 2 seguidas. Perdeu para o Figueirense em casa e perdeu para o Paraná ontem em Curitiba. O Ceará também empatou em casa, né? Todos os empates... E o Ceará sempre briga lá em cima. Todos os empates são bons para aquelas equipes que venceram. Caso do Figueirense, vai fazer a segunda partida em casa. Aí não fica com aquela pressão. Se fizer o dever de casa contra o Náutico, já abre 5. Assume vai ali para o G4, Sim. Né? Que hoje o Figueirense é o 7º colocado. Pelo saldo de gol ali. Dependendo do jogo. Então ele pode entrar no G4. Ainda é cedo, mas não pode perder pontos. Dentro de casa não pode perder. Legal, vamos lá com a Série A do Campeonato Brasileiro. O Avaí só entra em campo na segunda-feira contra o São Paulo lá no Morumbi. Enquanto isso, o time treina e ainda lamenta o pênalti não marcado contra o Vitória no último domingo. Ouça e veja o que o atacante Júnior Dutra, que sofreu o pênalti, disse sobre o lance. Na verdade, eu não estou tentando entender, né? Estou tentando diminuir a dor da pancada aqui, porque foi muito forte, né? E além de ter sido pênalti, eu podia ter tido uma lesão séria ali. Graças a Deus isso não aconteceu, mas o pênalti também não aconteceu, que prejudicou bastante a gente. Ô Miguel, diz o Júnior Dutra que está doendo ainda a pancada. Ele foi atingido violentamente, né? Tem que marcar pênalti e, na melhor das hipóteses, o sem vergonha do juiz tinha que expulsar o zagueiro do Vitória, que cometeu uma penalidade. O zagueiro cometeu a penalidade, pênalti. Na pior das hipóteses, nem cartão amarelo cabia. Não marcou pênalti, não deu cartão, o jogo continuou. Mas o Avaí não pode ficar lamentando isso, não. Pois é, tem que ir. O Avaí não pode ficar lamentando, águas passadas não movem moinhos. Tá entendendo? Vai chorar. Não. Entra no campeonato, está sujeito a isso. É errado? Mas está sujeito a isso. E vai ter que melhorar. O ataque do Avaí vai ter que trabalhar. Esse rapaz é bom jogador. O Júnior Dutra é bom jogador. E por falar em Avaí ainda, o Lucas Lovatti, que pertence ao Avaí... Lateral. Ele sofreu uma contusão, se não me falha a memória, foi em 2014, quando o Avaí subiu e sofreu uma contusão, ficou muito tempo parado, foi emprestado para o Grêmio. Agora tem um jogador do Grêmio, parece que era Max Lopes, não sei o que, Lopes, que estava para vir para o Avaí, disse, não quero não. Quero ficar aqui do Grêmio, não quero ir lá para o Avaí não. Aí não teve negócio, o Lucas Lovatti já está de volta no Avaí e treinando. É um lateral esquerdo, é um garoto de futuro e o Avaí pode ser utilizado sim, ele pode fazer uma lateral e o capa ir para frente, quer dizer, é mais um para ajudar para a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro.